Alegria estar aqui para pregar para a noiva de Cristo. Sem demora, peço aos irmãos que, por favor, eu trouxe Bíblia, abra ela, carta de Malaquias, capítulo 3. Quem aí está com sono, dá glória a Deus? Eu. Então já manda esse sono lá para fora, porque aqui é lugar de crente bradar nesta terra. Hein? Manda o sono para fora aí, em nome de Jesus. Quando os irmãos procuram, agradeço a Deus pela rica oportunidade e também ao anjo da igreja pela confiança em mim para ministrar a poderosa palavra nesta noite. Malaquias, capítulo 3, versículo 1 e 2. Todos acharam? Bendito seja Deus. E diz assim: e eis que eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu tempo, o Senhor a quem vós buscais, o mensageiro da aliança a qual vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vida? E quem resistirá? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a seu Pai. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem resistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo dos ourives e como o sabão dos lavandeiros. Amém? Tome no seu lugar, glorificando a Deus. Amém? Vamos citar o tema? Eu sou o escolhido de Deus para agradar na terra. Amém? Glória a Deus. Essa passagem bastante forte acerca de um homem, ou melhor, acerca de um mensageiro, acerca de um escolhido de Deus para bradar nesta terra. Mas irmão, quem é este escolhido para bradar nesta terra a quem você vai pregar? Já já você vai entender. Porque aqui, capítulo 3 de Malaquias, se trata de uma profecia, anos antes do mensageiro chegar para cumprir a missão que Deus tinha para ele cumprir. Louvado seja Jesus Cristo. A Bíblia diz, capítulo 1 do livro de Lucas, que começa a narrar acerca deste homem, acerca desse mensageiro que prepararia o caminho do Messias. A Bíblia fala, capítulo 1 do livro de Lucas, que havia um homem por nome de Zacarias. Glória. A Bíblia fala que Zacarias era um homem sacerdote da linhagem de Abias, e a Bíblia diz que ele estava, ele era um dos sacerdotes, e a Bíblia fala que coube-lhe por sorte entrar no templo a hora do sacrifício, para oferecer sacrifício a Deus. Louvado seja Jesus Cristo. A Bíblia fala que quando Zacarias ele está oferecendo sacrifício a Deus, aparece um varão de branco à direita do altar e fala a seguinte palavra para Zacarias: Zacarias, Zacarias, a tua oração foi atendida e ouvida diante de Deus, e eis que a tua mulher gerará e conceberá um filho, e você o porá o nome de João. Glória seja a Jesus Cristo. A profecia do anjo Gabriel fala para o homem chamado Zacarias, e Zacarias olha para ele e fala a seguinte palavra: como é que eu, que minha esposa, já sendo avançado em idades, conceberemos a este filho, a este mensageiro? A Bíblia fala que Gabriel olha para ele e solta a seguinte demanda. Gabriel olha e fala: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e você ficará mudo até
ele cai por terra e sai do templo, é mudo. E o engraçado é que as pessoas olham para Zacarias e vê é que ele saiu mudo do templo sem falar nada, e entenderam que ele havia recebido uma mensagem ou tido uma visão. A Bíblia fala é que quando a mulher dele gera, a Bíblia fala que ele agora, ou melhor, ela agora, o anjo Gabriel vai até outra mulher chamada Maria, numa cidade chamada de Nazaré. O engraçado é que o menino, era nascido ou preparado para pregar o Evangelho de Cristo e para preparar o caminho do Messias. O engraçado é que ele nasce primeiro que o Messias. Para quê? Para preparar o caminho do Messias. E a Bíblia fala é que o anjo Gabriel, no 6º mês em que a mulher de Zacarias, Isabel, estava grávida, vai até uma mulher chamada Maria, na cidade de Nazaré, e fala a seguinte palavra: salve, salve, agraciada, porque achaste graça diante de Deus, e eis que você conceberá um filho, e o nome dele será Jesus. Glória a ele. A Bíblia fala é que quando Maria recebe essa boa nova, Gabriel olha para ela e fala: eis que a tua prima, por nome de Isabel, está grávida, e porque para Deus nada é impossível, porque aquela que era estéril agora vai gerar. O engraçado é que Gabriel solta essa palavra. Que palavra? Para Deus nada é impossível. Aqui eu já entro e libero a palavra para a sua vida. Você está achando é que porque Deus te escolheu, você não é capacitado para fazer o que Ele chamou? Deixa eu te dizer, para Deus nada é impossível. Ela vai, Maria vai até uma cidade da Galileia, aonde se encontrava Isabel. Ela vai de encontro a Isabel. E o engraçado é que quando Gabriel ele fala a seguinte profecia para Zacarias, ele fala: tua mulher gerará um filho e porás o nome de João, e ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre. E a Bíblia fala é que Maria vai ao encontro de Isabel. O engraçado é que Maria, Andrevaldo, com menos de um mês de grávida, já havia dentro de Maria quem? O Messias. E dentro de Isabel havia o profeta por nome de João Batista. Diz a Bíblia é que quando Isabel, ou melhor, que quando Maria se apresenta a Isabel, a Bíblia fala que Isabel fala: salve, agraciada, porque o que está dentro de ti é santo. Por quê? Porque eu fui cheia do Espírito Santo, e a criança saltou dentro do meu ventre. A criança e a mãe foram cheias do Espírito Santo. A criança já cheia do Espírito Santo desde o ventre. A Bíblia fala que quando essa criança nasce, cumprindo-se os dias que o anjo Gabriel havia dado a mensagem, a Bíblia fala que ela concede a criança. E no 8º dia, quando era costume dos hebreus, naquela época dos judeus, circuncidar as crianças a partir de 8 dias de nascido, fala a Bíblia que ele aparece e fala, ou melhor, que Isabel olha e fala, pessoas falam, para ela o nome dele será Zacarias, porque é do nome do seu pai. E a Bíblia fala que Isabel olha para ele, aquele povo, e fala: não, ele será chamado João. E a Bíblia fala que aquele povo fica meio aborrecido, porque na família dela não tinha ninguém com o nome de João. E ele vai perguntar para Zacarias, e Zacarias, Ismael ainda continuava mudo, porque da profecia do anjo. Deixa eu liberar a palavra para a sua vida. Já que você não acredita em profecia, Deus vai fazer você ficar mudo, ou muda até ver a palavra se cumprir. E a palavra se cumpre. Zacarias agora vai pegar uma tábua, vai escrever: o nome dele será chamado João. E imediatamente a língua de Zacarias solta. Glória a Deus. E a Bíblia diz, capítulo 1, livro de Lucas, versículo 80: e eis que o menino
crescia, se robustecia em espírito e andava nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Agora eu entro no tema. Eu sou o escolhido de Deus para bradar nesta terra. E diz a Bíblia: o menino crescia, se robustecia no espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de ser manifestado. Eu vejo o menino crescendo no deserto, passando vendaval, mas ele, Andrevaldo, desde menino estava no deserto. Sabe qual é o mal da nossa geração? É que quer ser escolhido por Deus para agradar nesta terra, mas não quer passar pelo deserto. O menino crescia, se robustecia em espírito e esteve no deserto até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Eu estou vendo. Aqui eu entro. Eu sou o escolhido de Deus para agradar nesta terra. E o menino crescia, se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Andrevaldo, eu sou escolhido de Deus. Comecei a pregar tem um ano. Sou escolhido de Deus para bradar nesta terra. Enquanto o menino estava oculto, diz a Bíblia, e esteve nos desertos até o dia em que havia de ser manifestado. Sabe qual é o mal da geração de hoje? É o seguinte: é que não passou pelo deserto, não esteve no deserto e agora quer sair como pregador, quer sair como pregadora, quer sair como enviado, como mensageiro, como escolhido de Deus. Primeiro, é necessário eu e você estar no deserto até o dia que Deus preparou para eu e você aparecer. Porque eu não vejo na Bíblia o menino aparecer antes do dia em que ele havia de ser manifestado. O mal da geração de hoje é que quer aparecer antes de Deus chamar como escolhido para agradar nesta terra. O mal das pessoas é achar que ela já está capacitada, que ela pode fazer, que ela faz, sendo que ela ainda não está capacitada. E a Bíblia fala, começa o ministério desse jovem, ou melhor, desse homem, porque há 30 anos eu vejo, é um homem por nome de João Batista esperando no deserto 30 anos, para quê? Para poder se manifestar a Israel. E tem pessoas que não querem esperar o tempo de Deus para agradar na terra. Começou hoje, quer agradar hoje. Começou ontem, quer agradar ontem. Deixa eu te dizer uma coisa: para agradar na terra é preciso se preparar primeiro. Mas como é que eu me preparo? É estando no deserto, porque é no deserto que você acha força. E ele começou 30 anos. Veja, o menino crescia até o dia que havia de se manifestar a Israel. Capítulo 1 do livro de João começa o ministério desse homem. E a Bíblia fala: havia um homem por nome de João Batista. Não era ele o Cristo, mas veio para preparar o caminho do Cristo. E o seguinte chamado, o engraçado é que este menino recebeu a demanda já desde o ventre, mas foi começar o seu ministério com 30 anos. E a Bíblia fala que ele começa a pregar acerca do arrependimento. E a seguinte palavra dele, ele começa bradando, dizendo: arrependemos, porque é chegado o reino do céu. Raça de vírgula, quem vos ensinou a fugir da ira futura, da ira vindoura. A Bíblia fala que este homem agora começa a pregar acerca do Evangelho de Cristo, acerca do Evangelho da salvação. Recebeu a demanda, esperou o tempo de Deus, e agora ele começa o seu ministério para bradar na terra. Ele sabia que ele era escolhido de Deus para bradar na terra, e ele sabia que a missão que ele tinha recebido deveria ser cumprida. Começa ele a pregar na beira do
rio chamado Jordão e batizando todos aqueles que vinham até ele. A Bíblia fala que chega ao conhecimento dos levitas e daqueles homens chamados sacerdotes. Diz a Bíblia que o sacerdote envia pessoas para falar com aquele homem acerca do que ele estava fazendo. A Bíblia fala que chega pessoas e interroga ele e pergunta a seguinte palavra: quem é você? Você é o Cristo, diga-nos quem você é, para que nós lhe demos a notícia e falamos aqueles que nos enviou acerca de você. Você é o profeta? Ele diz não. Você é o Cristo? Ele diz não. Você é o mensageiro? Ele diz não. Eles perguntam: quem é você? Eu vejo, Andrevaldo, João Batista cheio de poder e autoridade na beira do Jordão, batizando com água e dizendo: eu sou a voz que clama no deserto. Deixa eu te dizer uma coisa: desde criança ele estava treinando o seu ministério no deserto. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele era escolhido para agradar nesta terra. Deixa eu te dizer uma coisa: quando te perguntarem quem você é um pregador, você é uma pregadora, você é levita, você é missionário, responda da seguinte maneira: eu sou a voz que clama no deserto. Ele não se engrandeceu, ele não empinou o nariz. Mas tem pessoas: ei, fulano, tu é o que na igreja? Eu sou obreiro. João Batista disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai as vossas veredas, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quantas pessoas estão na presença de Deus, mas que a glória para si mesmo, achando que porque foi escolhido, foi escolhida, foi separado, foi separada, a glória é para ele. Deixa eu te dizer uma coisa: a glória não é tua, a glória não é minha. Sabe por quê? É porque quando olharam para o menino João Batista e perguntaram a ele: quem é você? Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Importa que ele cresça e que eu diminua. O mal dessa geração é que quando ela recebe uma coisa, ela, ao invés de fazer Deus crescer, ela se pinta o nariz. É porque eu sou escolhido de Deus para bradar nesta terra, por isso que eu empino o nariz. É porque eu sou escolhida de Deus para estar como principal levita, que eu empino o nariz. É porque eu sou escolhido de Deus para ser o principal no cartaz, que eu empino o nariz. Então eu empino o nariz, deixa ele crescer, para você cair com ele no chão. Por quê? Porque as pessoas hoje recebem a demanda, recebem o chamado, ao invés de querer a glória para Deus, elas querem glória para si mesmo. E quantas pessoas foram chamadas, foram escolhidas para bradar nesta terra, só que é como diz o versículo: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Há uma diferença grande nesse versículo. Sabe por quê? Quem foi chamado, Andrevaldo, entre os 12 pessoas foram chamadas, mas apenas 11, ou melhor, eu vou dizer, você é ousado em dizer, apenas 3 foram escolhidos, ou 12 foram chamados, mas apenas 3 foram escolhidos. Sabe qual é a diferença? É que todos os 11, todos os 12 receberam poder e autoridade para expulsar demônio. Mas sabe o que é? O mal de hoje é que pessoas recebem poder, autoridade e acha porque cura, porque liberta, porque tem autoridade, elas é alguma coisa. Deixa eu te dizer, você não é nada se você não tiver unção. Sabe por quê? Porque sem unção o poder não tem poder. Sem unção a minha e a tua palavra não tem poder.
eu e você querer ser escolhido para agradar nesta terra, sendo que você não busca a unção. A unção é como o escolhido. O escolhido, ele recebe a unção e autoridade. Ou melhor, o escolhido é o escolhido. E os chamados também recebem, mas os chamados não têm unção. Os chamados são chamados, mas eles não têm unção. Sabe por quê? Porque havia um homem que foi escolhido por Deus, também, André Valdo, desde o ventre. Para quê? Para agradar nesta terra. Que homem é este? A Bíblia fala de um homem por nome de Moisés. Livro de Êxodo, capítulo 2. A Bíblia fala que uma mulher, ela dá à luz ao filho, uma criança formosa. E a Bíblia diz que esta criança cresce na casa desta mãe. Ou depois dessa criança, depois de 3 meses, vai para o palácio de Faraó. Moisés cresceu no palácio de Faraó, mas com o chamado de escolhido por Deus para agradar nesta terra e para libertar o povo do cativeiro do Egito. Moisés, igreja, diz a Bíblia, levando que ele teve que esperar 80 anos para quê? Para exercer o seu chamado, para exercer a sua missão. Diz a Bíblia que o varão de glória aparece para Moisés sobre o monte Horebe, numa sarça, é como fogo, que ardia como fogo. E a Bíblia fala que Moisés olha para essa sarça, e a sarça não se consumia. E a Bíblia fala que ele diz assim, ó, virarei eu para ver esta revelação. Por quê? Porque a sarça não se queimava, não se consumia. A Bíblia diz que quando Moisés olha para a sarça, Deus brada para Moisés e diz: Moisés, Moisés, não chegue mais para cá. Olha, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que está pisando é terra santa. Deus fala para Moisés a seguinte palavra: eu vos enviarei para o Egito. Para quê? Para libertar o meu povo da mão de Faraó. E o engraçado é que Moisés recebeu o chamado, e a Bíblia diz, livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10, quando Moisés é chamado, Adenildo, ele coloca uma dificuldade, um empecilho. E quantas pessoas, quando é escolhido de Deus para agradar nesta terra, coloca empecilho para não fazer aquilo que ela foi escolhida por Deus para fazer? Ah, irmão, você não sabe a minha luta, não sabe a minha prova. Mas você recebeu a missão. Moisés recebeu a missão, o chamado de Deus para agradar na terra do Egito, e ele colocou o empecilho. Qual foi o empecilho? Eu não sei falar, a minha língua é pegada, eu sou pesado, é de boca. Sabe o que é? O mal das pessoas de hoje é que elas inventam, jogam desculpa para não fazer aquilo que foi chamado para fazer. Deixa eu te dizer uma coisa: covarde não trabalha para Deus. Deus não escolhe covarde para agradar esta terra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, livro de Juízes, capítulo 7, havia um homem por nome de Gideão, convoca 32 mil soldados para a guerra, para pelejar. Sabe o que acontece? Deus olha para Gideão e fala: ei, Gideão, há muita gente aí com você, poucos são chamados, ou melhor, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para essa peleja, Gideão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus amado. Glória a Deus. Glória. Ei, Gideão, 32 mil foram chamados, mas poucos são os escolhidos. Há muita gente. Sabe o que você vai fazer? Os covardes e medrosos, volte para trás.
Deus não trabalha com covarde. Deus não escolhe covarde para bradar nesta terra. Deus escolhe pessoas ousadas, que tem coragem, tem o poder, tem a unção, tem autoridade para colocar o dedo na cara e bradar. Sabe por quê? Porque muitos foram chamados para aquela guerra e poucos foram escolhidos. Sabe que eu tenho uma palavra para dizer para você nesta noite? Qual é a palavra? É que se você está no meio de muitos, você não é escolhido para bradar nesta terra. Procure ou precise ser um daqueles que são escolhidos para bradar na terra. Sabe por quê? Porque havia 32 mil, mas só foi 300 para a guerra, e Deus deu vitória aos 300. Tem muitas pessoas no Nevaldo que fazem parte dos 32 mil, mas não fazem parte dos 300. É covarde e medroso. Deus não trabalha com medroso. É verdade, glória a Deus. Aí Moisés disse: eu sou pesado de língua, sou pesado de boca. Eu tô vendo. Aí muitas pessoas com a covardia começam a dizer: Deus, eu não tenho coragem. Deus, será que sou eu mesmo para fazer isso? Porque o Senhor não escolhe outra pessoa. Foi o que Moisés estava dizendo. Porque o Senhor não escolhe outra pessoa porque eu não tenho capacidade. Será que sou eu mesmo que tenho que ir para libertar o povo do Egito? Deus olha para Moisés e diz: Moisés, vai, porque a minha palavra vai estar na tua boca. O que você falar, eu vou fazer. O que você dizer, eu vou cumprir, porque eu serei com a tua boca. Deixa eu liberar uma palavra para a sua vida. Não tenha medo de abrir a sua boca para bradar nesta terra. Não tenha medo de abrir a sua boca, é para falar nesta terra. Sabe por quê? Porque quando você abrir a sua boca, Deus vai falar na sua boca. Então não se acovarde, não temas em abrir a boca e em deixar Deus te usar. Porque o mal dessa geração é ter medo, é colocar empecilho, é colocar desculpa para não fazer aquilo que ela foi chamada ou escolhida para fazer. Ou seja, Moisés colocou o empecilho, mas quando ele colocou o empecilho, Deus tirou o empecilho e disse: vai, porque eu serei com a sua boca, eu serei contigo na terra do Egito. Então Moisés foi para o Egito, tirou o povo com as mãos fortes de Deus e bradou na terra do Egito. Será que você, quando receber o chamado de Deus, a missão de Deus para bradar nesta terra, você vai bradar ou vai covardar? Você vai falar ou você vai ter medo? Por quê? Porque Moisés do Nevaldo não teve medo de botar o dedo na cara de Faraó e dizer: se você não deixar o povo partir, Deus ferirá o Egito com pragas. E assim aconteceu. Então não temas com o que você há de pregar. Não temas com o que você há de falar. Por quê? Porque é Deus que vai fazer o mover. É Deus que vai fazer o agir. Porque Moisés até temeu em falar com Faraó, mas quem fez o agir foi Deus. E Moisés não teve medo de botar o dedo na cara de Faraó e dizer: olha, se você não deixar o povo ir, Deus enviará pragas, Deus enviará mosca, Deus enviará uma praga a qual você perderá o seu primogênito. Olha aí, olha aí. Ah, mas se Deus mandar eu falar para aquele traficante que se ele não se converter, ele vai morrer, eu tenho medo. Não temas em falar o que Deus te mandar falar. Porque Deus quer te usar para bradar nesta terra. Deus quer usar mim, Deus quer usar você para bradar nesta terra. Mas irmão, eu fui chamado por Deus para bradar dentro da minha casa, mas eu me acovardo em pregar para a minha parentela. Eu me acovardo em dizer que se ele não se converter, ela não se converter, vai para o inferno. O mal dessa geração é pregar para os que estão fora e não pregar a verdade para os que estão dentro da sua casa. Quer bater nos filhos de Satanás, mas não quer bater naqueles que estão dentro
botar o dedo na cara dos que estão dentro da sua casa. Mas eu sou escolhido de Deus para bradar na terra. Tu não está bradando na tua casa, tu vai bradar nesta terra? Ah, irmão, mas eu fui chamado para pregar para os de fora. E os de dentro da sua casa vai para o inferno? Por quê? Porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas a minha e a tua casa só vai ser salva quando em você tomar coragem para bradar na terra, abrir a boca e dizer para os nossos pais, para os nossos parentes, que se eles não largar o licor, eles vão para o inferno. Que se eles não largar a fogueira, eles vão para o inferno. É verdade. Ah, mas eu só gosto de dizer para aqueles que não são da minha família, para aqueles que não são da minha parentela. Então da sua parentela vai se perder por conta de você que foi escolhido de Deus para bradar dentro da sua casa, dentro da sua parentela, e você se acovardou. Covardes e medrosos, é melhor os covardes e medrosos voltar para trás, porque Deus não gosta de pessoas que não têm coragem de dizer aquilo que Ele manda. Ah, mas Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele tem arma, ela tem arma, não vai gostar do que eu vou falar. Abre a tua boca e apenas fala, porque é Deus que vai falar através da sua boca, é Deus que vai agir através da sua boca. Não tenha medo em abrir a sua boca para falar o que Deus mandar, para falar o que Deus colocar no teu coração. Se você é escolhido, você é escolhida para bradar nesta terra, eu e você não vai se calar. Muitas pessoas dizem que são escolhidas para bradar nesta terra, mas elas não bradam, só andam calado, só anda calada. E Deus não quer pessoas que fiquem caladas. Deus não quer pessoas dizendo que foi chamada, que foi escolhida para bradar e fique calada, fique calado. Deus quer pessoas que tomem a coragem, que tomem atitude, que se coloquem de pé, que se coloquem na posição, para fazer aquilo que Ele manda, para bradar na terra. Sabe por quê? Porque Deus não gosta de pessoas que têm medo. Então é melhor em você exercer aquilo que Deus chamou eu e você para fazer. Se é para bradar na terra, vamos bradar na terra. Mas irmão, é bradar na terra, gritar, para gritar, para pregar, da mesma maneira que você prega para os ímpios lá fora, você pregar para aqueles da sua casa. Da mesma maneira que você brada aqui dentro da igreja, você bradar para aqueles que estão lá fora. Ou seja, Moisés, ele conhecia Faraó, cresceu junto com Faraó, mas ele não teve medo de chegar lá e bater de frente com Faraó. Porque Deus era com Moisés. Ou seja, quando eu e você ficar de frente com a pessoa que você conhece, que você cresceu junto, que você até estudou junto, e você não venha ter medo de falar de Jesus Cristo, mas que você tenha coragem de falar que Cristo salva, que Cristo liberta, e que Cristo também, se eles não se converter, leva para o inferno. As pessoas agora aprenderam uma moda de dizer que Cristo agora é paz e amor, que Cristo é oba-oba. Não, meu filho, quem mais pregou sobre o inferno foi Jesus. E Jesus escolheu em você não para pregar o evangelho bolinha cor-de-rosa, mas para pregar a cruz, para pregar o espinho. Tem um louvor que diz: pregadores de rosas, pregue os espinhos também. É necessário você pregar a cruz, pregar a rosa, mas também pregar os espinhos, dizer que o evangelho é doloroso, que o evangelho também é amor, mas se elas não tiverem com Cristo, elas vão padecer. Assim foi João Batista. Ele foi escolhido desde o ventre para bradar nesta terra, e ele não se covardou em dizer para os levitas
e para os sacerdotes, que ele era a voz que clama no deserto, que ele veio para pregar o evangelho, que ele veio para trazer as boas novas, e ele não teve medo de chamar aquele povo de raça de víbora. Ele não temeu em chamar aquele povo de cobra, em dizer que eles estavam no erro, que eles estavam no pecado, que eles deveriam se converter. João Batista olhou para o rei chamado Herodes Antipas e disse que ele estava no erro. Tem pessoas que Deus escolheu para botar o dedo na cara daqueles que se acham grande, que se acham tal, mas está se acovardando. Deixa eu te dizer uma coisa, não tenha medo, tenha coragem, porque se Deus mandou você colocar o dedo na cara do seu patrão, coloca o dedo na cara dele, brother, é porque Deus garante. Se Deus é com você, abre a boca e fala. Receba essa demanda. Ah, mas se eu dizer que ele não se converter, ele vai para o inferno, ele vai me botar para fora. Mais nada. O meu tá lá. Agora não tá mais fumando cigarro porque cortou a mão. Mas todo dia eu dizia a ele: se tu não largar o cigarro, tu vai para o inferno. Aí ele eu tenho que parar mesmo. Olha aí. Então nós devemos ter coragem de chegar e dizer: por mais que as pessoas sejam grandes, tenha poder na terra, quem tem poder no céu está contigo. Quem tem poder para garantir que você há de falar está contigo. Então não se acovarde em falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Não se acovarde em bradar nesta terra, porque se você diz que você é escolhido para bradar nesta terra, apenas faça uma coisa. Que coisa? Abra a sua boca e fale o que Deus manda. Abra a sua boca. Não tenha medo se ele vai ficar bicudo. Não tenha medo se ela vai ficar bicuda. Não tenha medo se ele fica de mal, se ela fica de mal com você. Apenas abra a sua boca e fala o que Deus mandou. É assim mesmo. Então, se eu e você fomos escolhidos para agradar, é preciso eu e você ter coragem para enfrentar, para fazer aquilo que nós somos chamados e escolhidos para fazer. Porque o tema diz: eu sou o escolhido de Deus para agradar nesta terra. Mas se você é escolhido de Deus para agradar nesta terra, abra a sua boca. Não fique com a sua boca de concreto fechada, achando que Deus vai te usar, você calado, você calada. Ah, irmão, mas eu só abro a minha boca para cantar com autoridade quando eu estou debaixo do chuveiro, quando eu estou na rua, quando eu estou na igreja. Eu tenho vergonha de bradar. Quando eu estou na esquina, eu tenho vergonha de bradar. Eu sou brado dentro do chuveiro, eu sou brado no banheiro. Brade nesta terra com autoridade, porque Deus te chamou para agradar. E se Deus chamou você para agradar, não é motivo de você ficar calado, não é motivo para você jogar desculpa, dizendo que você não pode, que você não consegue. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus te chamou, Deus garante, te capacitou para você fazer aquilo que Ele te chamou. Então apenas faça o que é para fazer. Porque se Deus, Ele te chamou, te deu a missão, te deu o chamado, apenas cumpra, porque Ele garante a minha e a tua trajetória. Então, se nós fomos chamados por Deus, é preciso nós a cada dia dar o passo para exercer o nosso chamado de bradar na terra. Então, que você não se covarde em pregar, não se covarde em evangelizar, não se acovarde em falar aquilo que Deus manda. Porque se você é covarde, Deus não vai estar com covarde, Deus não vai estar com medrosos. Então, apenas abra a sua boca, faça o que Deus mandou você fazer, fale o que Deus mandou você falar, porque tudo que Deus mandou João Batista falar, João Batista falou. Tudo que Jesus mandou Evaldo Pedro falar, Pedro falou. Tudo aquilo que Deus mandou os discípulos falar, eles falaram. Por mais que aquele povo não gostou do discurso, eles bradaram. Havia um jovem, um diácono, começou a bradar na terra e as pessoas não gostaram daquilo que ele estava falando. Por nome de Estevão,
começou a pregar a verdade, começou a pregar a cruz, começou a pregar sobre o Evangelho de Cristo, mas os sacerdotes e os levitas não gostaram daquilo que ele estava falando. Com que poder e autoridade ele estava fazendo aquilo? Com o poder de Jesus Cristo. Então, que você não venha ser como covardes, mas sim como Estevão, é como João Batista, como Pedro, é como Moisés, que teve coragem de bater de frente com aqueles que diz que são, com aqueles que diz que é. Se eu e você está com Deus, quem é Deus. Porque Deus faz, Deus age e Deus opera. As pessoas não fazem, as pessoas não agem, quem age é Deus. Então, que eu e você venha agir a partir de hoje, tomar coragem e tomar atitude para fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Amém? Amém. Assim agradeço. Amém.